Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 11 de abril, Josué 3, 1 a 4, 24. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo o povo de Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do rio Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao Senhor de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e as águas abaixo daquele ponto correu para o mar Morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras ao local onde os sacerdotes estão parados, no meio do rio. Leve as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro.
Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a Arca da Aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma pedra para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia parado os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Essas pedras estão ali até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor enquanto o povo observava. Os guerreiros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram, enquanto ele viveu como havia respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levem a arca da aliança que saia do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali, em Gilgal, que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando o secou até que todos nós tivéssemos atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês também temam o Senhor seu Deus para sempre. Lucas 14, 7 a 35. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, e se chegar a algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião ouvir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão
retribuir o convite, e essa será sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: Esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Salmos 80, 1-19. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficará irado com a oração do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora, nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantastes no solo. Limpaste o terreno para nós. Fincamos raízes e enchemos a terra.
Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Provérbios 12, 27 e 28. O preguiçoso nem mesmo cozinha um animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte,